Lado 2, então, vamos para a questão 11, tá? Fala ali do Rogério e do Patrick, que eles estão jogando um jogo de tabuleiro, né? Então, assim, as casas vão de 1 a 180, essa aqui é uma questão muito simples, né? Então, vamos ver o que aconteceu com o Rogério. Bom, o Rogério estava na casa 0, né? Não começou ainda a entrar no tabuleiro. Aí, a primeira coisa que ele fez, ele avançou 48 casas. Depois, ele recuou 23. Avançou 62, retornou 17 e progrediu 42. Olha, eu acho que essa questão ela queria saber mais, tu sabia o que é a palavra retornar, avançar, progredir, né? Só pode ser isso, né? Só que se tu for somar, vai dar 112, é uma questão simples, não precisa nem muita explicação, né? Questão 12. Questão 12 é o seguinte, ó. A quantidade de vacinados aumenta ou o número de infectados será maior? De quem que nós estamos falando? Primeiro, quantidade de vacinados. Esse é o primeiro foco. E depois está falando o quê? Do número de infectados. Nós estamos falando de duas situações aqui, quantidade de vacinados e número de infectados. A regra para saber o número de linhas é sempre 2 na N, sendo N o número de situações. Então nós temos 2 na 2, que é igual a 4, tá? Então essa questão, essa tabela verdade vai nos dar 4 linhas. Vamos lá, bora para a questão 13. Eu acho que essa questão 13 é a mais chatinha, tá? Porque fala sobre razão e proporção. E razão, para se calcular, a gente pode ter ou 4 elementos diferentes ou 2 elementos mais uma soma. Por exemplo, A está para B, assim como C está para D, ok? Isso é uma proporção, é uma razão, tá? Só que existe uma outra teoria que fala o seguinte, ó, que tu pode colocar aqui, deixa eu apagar tudo aqui, A está para B, assim como AB está para B. Tu pode fazer essa soma aqui, tá? E é ali que nós vamos entrar no exercício. É um pouco confuso, mas olha na prática como é que funciona. Ele diz o seguinte, ó, tu tem um produto e tu tem água, certo? Tem produto e tu tem água. Eles foram colocados numa proporção de 2 para 5, tá? 2 para 5. E o total usado, ou seja, o produto mais a água, é igual a 420, certo? Então aí que nós vamos usar a nossa proporção. 2 está para 5, assim como posso somar, tá? 7 está para 5, lembra? A está para B, assim como AB está para B, tá? Ou seja, a proporção individual eu posso usar o elemento de cima somando. Por quê? Porque aqui ele está me dando soma, tá? Então, fazer isso ou fazer isso é a mesma coisa, tá? Por que eu estou usando isso? Porque ele me deu soma aqui. Então, 2 está para 5, assim como 7 está para 5, assim como 420 está para a minha quantidade de água, tá? Por que eu estou usando água? Porque eu estou usando o 5, que é o elemento da água, ok? Então, como é que vai ficar? 7 está para 5, eu estou usando soma, assim como 420 está para a água, ou seja, a soma da proporção está para a soma dos elementos, assim como a proporção individual está para a quantidade individual, certo? E isso vai me dar como resposta, quando a gente for multiplicar em x, vai me dar 5 vezes 420. A é igual a 30. Aí tu vai lá no gabarito e tu marca 30 e tu erra. Sabe por quê? Porque ele não quer saber a quantidade de água, ele quer saber a quantidade de produto. Se a quantidade... Perdão, pessoal, só corrigindo aqui, ó. Não é 420, é 42. 42, tá? Então, o produto usado
Se a água é 30, o produto só pode ser 12, ok? Beleza, pessoal, então vamos lá para aquela questão agora que fala do triângulo ali, né? Deixa eu ver qual é a questão que eu me perdi aqui, papapá. Aqui, questão 14, tá? A questão 14 fala o seguinte, ó. Se ABC é um triângulo equilátero, enfim, então possui três lados iguais, tá? Bom, o que ele está pedindo aqui? Equivalência. Equivalência do conectivo se então. Tem que saber, tem que decorar. Equivalência da condicional existem duas formas. Quando tu tem uma proposição escrita nesta condição aqui, como é que tu resolve? Ou tu volta de trás para frente negando todo mundo. Essa é uma condição. Ou a regra do Neumar, ou Neymar, enfim, como achar melhor. Ou seja, o que significa? Nega a primeira ou mantém a segunda. Certo? Equivalência de uma condicional, tu volta negando todo mundo, ou tu nega a primeira ou mantém a segunda. Certo? Então, como é que ficaria o nosso exemplo aqui? Deixa eu apagar essa linha aqui. Não apagar nada, vamos escrever só. Então, vamos lá. Ou podemos dizer assim, ó, que não tem três lados, se então não é um triângulo ABC. Ou a outra opção é não é ABC ou possui três lados. E isso está no gabarito da letra C, certo? Então o que fala na C? ABC não é um triângulo equilátero, ok? Ou possui três lados, certinho, certo? Então aqui, ó, equivalência da condicional, tem que saber isso aqui. Vamos para 15. 15. Fátima é artesã. Possui um lote de determinado produto que leva 20 dias para fazer, trabalhando 6 horas. Certo? Então ela leva 20 dias trabalhando 6 horas. Se a Fátima começar a trabalhar 8 horas, quantos dias ela vai terminar? Pessoal, aqui é uma regra de 3, só que ela não é diretamente proporcional. Por quê? Porque pensa o seguinte, se eu estou trabalhando mais horas, quer dizer que vai inverter, né? Eu trabalho mais tempo, então consigo resolver meu problema em menos dias. Então, o que acontece? Nessas regras de 3, que elas são inversamente proporcionais, a gente tem que multiplicar em linha. Ou seja, 20 vezes 6 é igual a x vezes 8, tá? Então, vai ficar 120 dividido por 8 é igual a x. X é igual a 15. Pessoal, olha só. Regra de 3. Isso serve para ser regra de 3 simples e composta, tá? O que eu prefiro fazer? Para quem já domina, beleza. Para quem não domina, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só. Digamos o seguinte. Como o caso dela, tá? Vamos dar um exemplo de uma viagem, tá? Se eu andar 100 km por hora, tá? 100 km por hora, eu faço a viagem em 3 horas. Se eu andar 200 km por hora, a minha viagem vai ser em quanto tempo? O que acontece? Para eu saber se eu tenho que multiplicar em x ou em linha e não criar essa confusão, o que eu prefiro fazer? Penso o seguinte, vai primeiro na coluna onde já está com os dados preenchidos e penso o seguinte, daqui para cá aumentou. Se eu aumento a velocidade, o meu tempo, ele aumenta ou ele diminui? O meu tempo, ele vai diminuir, ele vai ser ao contrário, certo? Porque se eu aumentar a velocidade, o meu tempo diminui.
ok? Então, nesse caso, vocês estão vendo que as flechas elas estão trocadas. Eu estou aumentando a minha velocidade, então o meu tempo tem que diminuir, ok? Então, quando acontecer isso, de flechas estarem ao contrário, tu vai fazer o seguinte, tu vai reescrever e tu vai corrigir essa informação. Aí sim, tá? Tu vai chegar na resposta correta, certo? Então, em vez de tu ficar pensando, mas eu multiplico em x ou tenho que multiplicar em linha? Ignora, tá? Ignora. Vê as flechas e corrige elas. Vamos dar um outro exemplo aqui. Olha só. Se eu tirar 30 cópias em 5 minutos, se eu quiser tirar 100 cópias, quanto tempo eu vou levar? Vamos lá. O que aconteceu daqui para cá? Aumentou o número de cópias. Quer dizer que vai aumentar ou vai diminuir o meu tempo? Porra, vai aumentar, né? Eu tenho mais cópias para fazer. As flechas estão na mesma posição? Estão. Então, tu não precisa nem reescrever. É só fazer a multiplicação em x. Certo? Se eu comer 1 quilo de carne, eu vou ingerir 100 calorias. Se eu comer 9 quilos de carne, quantas calorias eu vou ingerir? Mesma coisa. O que aconteceu daqui para cá? Aumentou a minha quantidade de carne, então a minha quantidade de calorias vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Beleza, não precisa nem reescrever, só multiplicar em x. X vezes 1 é igual a 9 vezes 100. Certo? E uma última para ficar bem gravado aqui. Olha só. Se eu correr 5 horas na esteira, eu perco 2 quilos. Certo? Se eu correr 3 horas, quantos quilos eu vou perder? Mesma coisa, olha só. Daqui para cá, o que aconteceu? Diminuiu as horas, né? Eu corri menos horas. Então quer dizer que, o que vai acontecer com o meu peso? Hein? Vamos lá. Diminuir a minha quantidade de horas, então quer dizer que eu vou também diminuir a quantidade de peso perdido. Certo? Essa é a ideia, ok? Se vier flechas trocadas, a gente tem que corrigir. Último, mais um exemplo para ficar bem frisado aqui. Eu tenho 10 pedreiros que eles fazem o serviço em 15 dias. Se eu deixar somente 5 pedreiros, quanto tempo eles vão demorar? Vamos lá. O que aconteceu aqui? Diminuir a quantidade de pedreiros. O meu serviço vai diminuir? Não. Se eu diminuir a quantidade de pedreiros, eu vou levar mais tempo para fazer. Então eu tenho que, nesse caso, reescrever. Certo? Matamos então? Vamos para a próxima então, vamos para 16. Beleza, pessoal. Então vamos lá para a questão 16, tá? 16, nós temos uma condicional, tá? Uma condicional que fala o seguinte, ó. Paulo estuda. Então, Paulo é um técnico em contabilidade, certo? Beleza. O que ele está pedindo aqui? Equivalência? Não. Ele está pedindo aqui negação. Como é que tu nega uma condicional? É o que eles chamam, né? Aquele método mnemônico, regra do mané ou regra do amante, né? O que tu faz na regra do mané? Tu mantém a primeira e nega a segunda. Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Tá? Também chega a chamada regra do amante, né? Tu mantém a primeira, né? A titular e nega a segunda. Então o que vai acontecer? A gente vai ter que manter a primeira. Mantém a primeira, né? Que fala que o Paulo estuda e vamos negar. Paulo não é um técnico em contabilidade experiente. Isso aí tá na letra D. Olha lá, ó. Paulo estuda e não é um técnico em contabilidade experiente, certo? Questão simples, só precisava saber
a regra da negação para condicional. Bora para 17, questão 17, fala em gráficos, isso aí tá com cara de porcentagem. Bom, vamos analisar uma a uma, tá? Vamos analisar a primeira. Comparando os números de emplacamento do dia 16 e do dia 17, podemos afirmar que houve um número de emplacamentos de aproximadamente 10%. Vamos ver. 16 foi 9.359. 17 foi 10.321, tá? Isso tu tem que calcular. Como é que a gente faz? É sempre o final dividido pelo inicial, né? Então 10.321 dividido por 9.359. Quando a gente for fazer essa divisão, e vocês vão ter que fazer na prova, vocês vão chegar a um valor de 1,10 alguma coisa. Pessoal, lembra a minha dica de porcentagem? Então vamos lá. Do dia 16 para o 17 aumentou ou não aumentou? Aumentou. Então por isso que tem esse 1, na frente, viu? E o que é isso aqui? Isso aqui representa o aumento de 10%. Ou seja, isso vezes isso dá isso. Certo? Então, o primeiro inciso ali, o 1, está correto. Do dia 16 para o dia 17, aumentamos 10%. Foi uma multiplicação de 1,10, certo? Então, a 1 está correta. Vou botar aqui em cima já o que está correto. A 1 está correta. Vamos para a 2. A 2 fala o seguinte, ó. Comparando do dia 18 para o dia 19. O que nós tivemos no dia 18? 18, 10.350. E no dia 19, 7.764. Vamos ver o que aconteceu então. 7.764 dividido por 10.350. Na divisão, isso aqui vai chegar ao número de 0,75, tá? Bom, o que acontece? Isso aqui é o nosso macete, né? Quando tem 1, alguma coisa, é aumento. 0, o que faltou para 100 é a nossa redução. Então eu pergunto, 0, já sabemos que é uma redução. Quanto é que falta para 100? Falta 25. Então teve uma redução de 25%. Certo? Ou, se tu quiser analisar, tu vai pegar e multiplicar isso aqui por 100 e tu vai chegar a 75%. Quer dizer que este número representa 75% deste. Ou seja, faltou 25%. Teve uma redução, uma queda de 25%. Então nós já sabemos que a 2 também está correta. E agora vamos analisar a terceira, tá? Já sabemos que a 1 está correta, a 2 está correta, então a gente já poderia eliminar quais? Podemos eliminar a letra C, a letra D, a letra... Bom, na verdade já temos a resposta, né? Mas vamos lá, vamos olhar a 3. Do dia 19 para o dia 20. Vamos ver o que houve dia 19. 19, 7764. E o dia 20, 7034. Do dia 19 para o dia 20. Então, 7034 dividido por 7764. E isso vai nos dar 0,9. Então, nós já sabemos que estamos falando de uma redução, porque tem 0 aqui. E quanto é que falta para 100? Falta 10, né? Então, nós tivemos uma redução de 10%. Ou seja, este número, multiplicando aqui por 100, né? Representa 90%. Ou seja, falta 10% para chegar a este número aqui. Então, a redução foi de 10% e não de 20%. Então, somente a letra A1 e A2 estão corretas. Questão 18. Vamos lá. A questão 18 fala o seguinte, ó. P se refere ao quê? Vamos botar só assim, ó. Maria recebeu, tá? E o que se refere ao quê? Maria protocolou. Ele quer saber o que representa uma sentença composta falsa para não P e que, ou seja, não P e que. Isso é o que ele está pedindo, né? Então, como é que a gente lê isso aqui? Maria não recebeu, né? Opa, aqui é R. Maria não recebeu e Maria protocolou.
Fechou? Ele disse que isso aqui é verdade, verdade, né? Então isso aqui como ficou falso e com conectivo falso, e aqui, tudo vira falso, né? Então matamos a questão 18. Vamos agora finalizar ali na questão 19. Vamos para 19. 19 é aritmética, né? É pura matemática. Então eu falo o seguinte, ó, eu vou reescrever para ficar mais fácil, tá? Divididos por 12 dividido por 2 vezes 5 vezes 5, fecha parênteses, menos 6 mais 8. Ok. Bom, primeira coisa, a gente tem que resolver, essa é a prioridade, o que está dentro do parênteses, certo? E o que está dentro do parênteses, quem leva mais prioridade ainda é quem é a multiplicação, certo? Então vamos lá. Vamos reescrever isso aqui aos poucos, tá? 1020 divididos por 12 dividido por 2 dá 6, vezes 5 vezes 5, 25, menos 6 mais 8, 14. 1020 divididos por 6 vezes 25, quanto é que dá aqui? 150 menos 14. Dentro de um parênteses, a multiplicação tem prioridade em relação à subtração, né? Então vai ficar 1020 divididos por 136. Opa, 136, tá? É a mesma coisa que falar 1020 dividido por 136. E isso vai nos dar 7,5. Ok? Fechou? Vamos para a última? E a última é teoria pura, né? Ele quer saber o seguinte, ó. Disjunção, conjunção e condicional. Como é que são os símbolos? Bom, condicional, a gente já tá careca de saber que é P ou Q. Então só aí tu já mata a A, B e a E, certo? A gente só vai ficar com problema na disjunção e na conjunção, certo? Conjunção é o E, ou seja, P ou Q. E a disjunção é o OU, P ou Q, tá? Como é que eu decoro? Eu só decoro o OU, tá? Eu decoro por causa desse OU aqui com isso aqui. É só assim que eu decoro. O que não for isso aqui, pra mim é o E, certo? Então, é o meu jeito de decorar, tá? Ou é o U. E agora o que eu associei com disjunção, disjuntor, sei lá, com U, não sei. Aí é com vocês, certo? Fechou, pessoal?